Olá, dando continuidade ao nosso assunto de aprendizado não supervisionado e clusterização, nesse vídeo vamos ver o nosso primeiro algoritmo, nomeado de caminhos. No caminhos, nós vamos realizar uma clusterização em K partições. Nós vamos aprender o nosso primeiro algoritmo utilizando esse exemplo de conjunto de dados, onde claramente nós podemos separar eles em três grupos. Um mais à direita, um mais à esquerda e um mais central na parte de cima. O primeiro passo do algoritmo é a inicialização. Cada grupo ele será representado por uma amostra com a mesma dimensão dos dados, que nós intitulamos de centroide. A primeira etapa consiste em escolher K dados randomicamente para representar os centroides iniciais. Uma boa inicialização dos centroides possui as seguintes características. 1. Os centroides serem espaços entre si. E 2. Os centroides estarem próximos dos conjuntos de dados. Por que isso é importante? Quanto mais os centroides estão espaços entre si, mais rapidamente o algoritmo vai convergir para os grupos. E no caso do segundo exemplo, caso os centroides estejam muito longe do conjunto de dados, mais ele vai demorar para aprender com os dados existentes. Então, nesse nosso exemplo, nós temos o mesmo conjunto de dados separados em dois exemplos. No exemplo 1, eu criei três centroides, lembrando, selecionados randomicamente, que seriam esses três pontinhos vermelhos. E no exemplo 2, novamente, uma nova inicialização com três centroides, novamente, com amostras escolhidas randomicamente. Então, perceba que no algoritmo nós tivemos duas inicializações completamente diferentes, mas as duas corretas. Esse é o primeiro passo do algoritmo, a inicialização. No segundo passo, nós temos a etapa de agrupamento, ou seja, após a definição do centroide inicial, nós vamos ser responsáveis pela formação do cluster. Na segunda etapa, cada amostra do conjunto de dados ela será atribuída ao seu centroide mais próximo, utilizando a função de distância euclidiana. E um cluster ele, basicamente será o agrupamento de todas as amostras próximas a um determinado centroide. Então, relembrando os nossos dois exemplos para teste. No exemplo 1, eu inicializei os três centroides mais à esquerda, e no exemplo 2, eu já peguei eles mais espaços, já mais próximos do seu grupo. Na etapa 2, cada amostra já foi aproximada por seu centroide mais próximo. No caso do exemplo 1, todas aquelas amostras centrais foram definidas para o centroide do meio, todas as amostras mais embaixo ficaram mais próximas do centroide mais embaixo, e apenas duas amostras amarelo ficaram perto do centroide mais acima. Já no exemplo 2, que houve outra inicialização, todas aquelas amostras no centro pintadas de amarelo, ficaram mais próximas do centroide mais acima, as amostras ao lado direito mais próximas do centroide mais à direita, e o mesmo caso à esquerda. Então, após a etapa de agrupamento, nós temos a etapa de atualização dos centroides. E após a atribuição dos dados ao seu respectivo cluster, a etapa de atualização consiste em recalcular essas amostras de centroides. E o novo valor de cada centroide será a média de todos os dados pertencentes ao cluster. Então, no caso do centroide, do exemplo 1, verde, eu vou pegar todas essas amostras verdes, vou tirar o valor médio e vou puxar o centroide para aquele valor médio. O mesmo vai acontecer com as amostras roxas e com as amostras amarelas. O mesmo caso vai acontecer no nosso exemplo 2. Eu vou calcular o valor médio de cada grupo e vou puxar o centroide para aquele valor médio. O algoritmo basicamente consiste em ficar realizando essas duas etapas de agrupamento e atualização até que haja uma convergência. A convergência vai acontecer quando os algoritmos entrarem em algumas das preposições. Os centroides não se modificar na etapa de atualização, ou seja, não tem mais uma atualização, então eu posso parar o algoritmo. A modificação dos centroides ser menor que um limiar estabelecido
Então, caso a distância que o centroide, após a etapa de atualização, houve em relação à distância anterior for menor que um threshold estabelecido, ou seja, que é um limiar, eu posso também parar o algoritmo. E uma outra forma de parar o algoritmo seria determinar o número de épocas pré-definidas. Então, eu posso querer executar o algoritmo, por exemplo, por 10 épocas ou 100 épocas, ou seja, nesses casos eu vou fazer uma atualização e agrupamento 100 vezes e depois finalizar o algoritmo. O cluster resultante do caminhos podem ser representados só pelos centroides gerados. Então, partindo dos nossos exemplos 1 e 2, onde houve o agrupamento e atualização, no final eu terminei com esses 3 grupos. Então, percebam que tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, os grupos são os mesmos, apenas pintados de cores diferentes. Então, mesmo inicializando os centroides em diferentes localizações dos dados, eu consegui convergir para o mesmo resultado. Um exemplo em formato de GIF da execução do caminhos pode, por exemplo, ser essa separação em 4 grupos de dados diferentes. Então, percebam bem, a partir desses 4 centroides, eu vou separar em 4 grupos. Bom, perceba que na etapa de agrupamento, eu vou pegar a amostra mais próxima de cada centroide e definir para aquele grupo. E na etapa de atualização, eu vou justamente puxar essa amostra para o meu ponto médio do grupo. Então, perceba que assim que iniciar o algoritmo, eu recalculo todas as amostras para o seu centroide mais próximo. Após terminar essa etapa, eu atualizo, eu puxo o centroide para o ponto médio. Depois eu refaço os cálculos do agrupamento, porque algumas amostras mudam de grupos nessa etapa, e eu continuo fazendo esse processo de agrupamento e atualização, até que não haja nenhuma modificação, e assim o algoritmo finaliza. Bom, como eu vou definir o valor de K, ou seja, o número de clusters? A princípio, o algoritmo do caminhos ele é um pouco ingênuo, pois ele divide os dados em K cluster, mesmo que não existam K clusters. Ou seja, o valor de K ele é um hiperparâmetro do modelo que precisa ser definido antes de executar o algoritmo. Alguns métodos podem ajudar na escolha desse valor de K, como, por exemplo, o método do cotovelo. No método do cotovelo, eu vou executar o algoritmo caminhos para diferentes valores de K. Eu defino um intervalo de K, por exemplo, entre 1 e 20, e para cada um desses valores eu vou executar o algoritmo. Após isso, em cada uma dessas execuções, eu vou calcular um valor chamado inércia, que basicamente é a soma dos quadrados da distância dos dados para o centroide mais próximo. Ou seja, a ideia é analisar a variação intracluster para diferentes valores de K, buscando um número ideal da quantidade de clusters. Então, para cada execução de K, eu vou ver a distância daquela amostra para o seu centroide, dentro do seu grupo, e vou fazer a soma de todas essas distâncias e somar elas em um valor único, em uma métrica única que eu vou utilizar para fazer essa avaliação. Eu faço isso para diferentes valores de K, depois eu construo um gráfico mostrando essa variação intracluster, ou seja, quando eu tinha apenas um centroide, a soma de todas as distâncias para aquele centroide foi, nesse caso, 5.000. Na minha segunda execução, com 2 centroides, a soma da distância de cada valor por seu centroide mais próximo e depois a soma de todas essas distâncias deu 2.000, com 3 próximo de 800, e quando eu fui para o K igual a 4, percebam que a variação ficou muito baixa. Então, quando nós temos essa curva que parece realmente um cotovelo, nós identificamos esse ponto, que seria o ponto do cotovelo, e aquele ponto vai ser o melhor valor de K. Lembrando que isso é uma heurística, então ela nem sempre pode funcionar, mas ela dá um bom indicativo de qual valor é o ideal para o nosso K. Agora vamos colocar a mão na massa. No próximo vídeo nós vamos codificar o algoritmo completo e definir o melhor valor de K pelo método do cotovelo. Obrigado.